Eles riram do pai destruído no momento em que ele entrou cambaleando na emergência do Hospital das Clínicas de São Paulo, com as roupas amarrotadas e os olhos vermelhos do que devem ter sido horas de choro. Um cirurgião que outrora fora respeitado, agora reduzido a uma sombra trêmula do que já foi. Os cochichos começaram imediatamente entre os funcionários do hospital que o reconheceram. É o Dr. Oliveira, pode acreditar, aquele que perdeu a licença depois daquele processo por negligência médica. A própria filha nem sequer fala mais com ele. A enfermeira na recepção mal levantou o olhar do computador quando ele se aproximou, sua voz quebrando ao finalmente conseguir falar. Minha filha, Beatriz Oliveira, me ligaram. Por favor, onde ela está? O desespero em sua voz pairou no ar, mas a expressão da enfermeira permaneceu fria, indiferença profissional mal disfarçando o que parecia ser um julgamento silencioso. Afinal, todos neste hospital conheciam a história deles, como Beatriz havia repudiado publicamente o pai no funeral da mãe apenas 3 meses atrás, gritando aquelas palavras devastadoras que ecoaram por todo o cemitério da Consolação. Para mim, você está morto. Você teria demonstrado compaixão por este homem caído ou se juntaria àqueles que viravam as costas em condenação silenciosa? Conte-nos nos comentários. Mas ninguém naquela fria sala de espera poderia imaginar o que se desenrolaria nas próximas horas, como um pai considerado indigno pela própria filha faria um sacrifício que destruiria todas as suposições. Se histórias de redenção e do amor incondicional de um pai tocam profundamente seu coração, inscreva-se agora para mais narrativas poderosas que nos lembram o que realmente importa na vida. O Dr. Antônio Oliveira havia sido outrora o orgulho do Hospital das Clínicas. Suas mãos firmes haviam salvado inúmeras vidas em seus 20 anos de carreira como cirurgião cardiotorácico. Mas isso foi antes daquela noite fatídica 16 meses atrás, quando sua esposa, Helena, havia sido levada às pressas para seu próprio hospital. Antes que ele violasse todos os protocolos insistindo em operá-la pessoalmente. Antes que suas mãos, aquelas mãos milagrosas, falhassem quando mais importava. Antes que ele olhasse através da mesa de cirurgia para os olhos horrorizados de seus colegas enquanto declaravam o horário da morte de sua esposa. O processo por negligência havia sido inevitável. Seus colegas testemunharam que a dor havia nublado seu julgamento, que nunca deveriam tê-lo permitido entrar naquela sala de cirurgia. Sua licença médica foi suspensa indefinidamente. Mas Antônio conhecia a verdade que nunca pôde dizer em voz alta, que havia estado acordado por quase 48 horas antes do acidente de Helena, tendo realizado 3 cirurgias de emergência consecutivas, que havia sido arrogante demais para admitir que estava exausto demais para operar, que seu orgulho havia custado a vida de sua esposa. Ninguém o havia julgado mais duramente que sua filha de 19 anos, Beatriz. A que outrora fora a menininha do papai se transformara da noite para o dia em uma estranha ardendo de raiva. Enquanto Antônio se afundava na depressão e no alcoolismo, Beatriz se entregara aos estudos de medicina na USP, determinada a se tornar a médica que seu pai havia fracassado em ser. Seu relacionamento, já tenso, se rompera completamente no funeral de Helena, onde a dor crua de Beatriz explodia em condenação pública. Agora, sentado na fria cadeira de plástico da sala de espera, os eventos do último ano giravam em sua mente como um pesadelo do qual não conseguia escapar. O telefonema chegara logo depois da meia-noite. Beatriz sofrera um acidente de carro na Marginal Pinheiros. Múltiplos ferimentos, estado crítico, necessitava de cirurgia de emergência. Embora não se falassem há meses, Antônio continuava sendo seu contato de emergência. A piada cruel do universo. Doutor Oliveira? Uma voz interrompeu seus pensamentos. Ele olhou para cima e viu o Dr. Campos, o atual chefe de cirurgia cardiotorácica e outrora seu amigo mais próximo. O rosto do homem estava sombrio. Precisamos conversar sobre Beatriz. O diagnóstico atingiu como um golpe físico. Ruptura aórtica traumática, hemorragia interna massiva. Ela precisava de cirurgia imediata, mas seu tipo sanguíneo raro complicava as coisas. O banco de sangue estava criticamente baixo de suprimentos. Tem mais, continuou o Dr. Campos, seu comportamento profissional rachando ligeiramente. O impacto causou um rasgo único no tecido do coração dela. É complexo. Só vi esse tipo de lesão uma vez antes. Ele não precisava terminar a frase. Ambos conheciam a verdade não dita. Antônio havia sido pioneiro na técnica para reparar esse tipo específico de trauma cardíaco. Uma técnica que nenhum outro cirurgião da equipe havia realizado com sucesso. Quais são as chances dela? Sussurrou Antônio, já sabendo a resposta. Sem o cirurgião certo, menos de 30%?
Com o suprimento sanguíneo adequado e as mãos certas, o Dr. Campos o encarou diretamente. Muito melhores. Antônio entendeu imediatamente o que seu antigo colega estava sugerindo. Minha licença está suspensa, não revogada, e eu sou o chefe de cirurgia enfrentando uma situação de emergência, com uma paciente cuja sobrevivência depende de uma técnica cirúrgica específica que apenas um médico disponível dominou. Posso autorizar privilégios de emergência. A expressão do Dr. Campos endureceu. Mas esse não é o maior problema agora. Precisamos de um doador direto de sangue com o tipo dela, imediatamente. Nosso suprimento não será suficiente para uma cirurgia tão complexa. As mãos de Antônio tremeram. Sou compatível. Compartilhamos o mesmo tipo raro. É por isso que Helena e eu sempre soubemos. Sua voz se apagou. Sempre souberam que ele poderia salvar sua filha se ela precisasse. A cruel ironia não passou despercebida por ele. A doação direta durante o procedimento maximizaria nossas chances, confirmou o Dr. Campos. Mas dada a quantidade que ela precisará e sua condição atual, devo avisar, coloca você em risco significativo, níveis perigosos de risco. Antônio não hesitou. Pegue o que ela precisar. 3 horas depois, Antônio Oliveira era simultaneamente paciente e cirurgião em um procedimento sem precedentes. Uma linha direta conectava pai e filha enquanto seu sangue fluía para as veias dela, enquanto suas mãos trabalhavam dentro da cavidade torácica. A galeria acima da sala de cirurgia, normalmente reservada para estudantes de medicina, estava cheia de funcionários do hospital testemunhando algo que nenhum deles havia visto antes. Um pai dando sua força vital à sua filha enquanto lutava para reparar seu coração partido com o último de suas forças. Pressão arterial caindo no doador, chamou uma enfermeira, sua voz tensa de preocupação. Dr. Oliveira, precisamos diminuir a transfusão. Não, a voz de Antônio estava firme apesar de sua crescente tontura. Mantenha-a aberta, fluxo total. Sua visão ficou embaçada nas bordas enquanto amarrava outra sutura. Quantas unidades eles haviam tirado? 4? 5? Ele havia perdido a conta. A parte racional de sua mente sabia que estava se aproximando de níveis críticos, mas o pai dentro dele não se importava. Antônio, advertiu o Dr. Campos do outro lado da mesa, usando seu primeiro nome pela primeira vez em mais de um ano. Você está se colocando em risco de parada cardíaca. Então esteja pronto para trocar de lugar, respondeu Antônio sem olhar para cima, seu foco inteiramente no delicado reparo sob seus dedos. Os minutos se estenderam em horas. As mãos de Antônio permaneceram firmes, mesmo quando seu próprio coração começou a lutar. A sala de cirurgia girava ao seu redor, mas ele se recusava a parar, se recusava a falhar. Não de novo. Não com Beatriz. Quando a sutura final foi colocada e o coração de Beatriz começou a bater fortemente por conta própria, Antônio finalmente se permitiu colapsar. Você arriscaria sua vida por alguém que te rejeitou tão completamente? Ou a autopreservação venceria? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Ele acordou 2 dias depois em uma cama de hospital, imediatamente tentando se sentar. Beatriz está acordada e estável. A voz veio do Dr. Campos, que estava sentado em uma cadeira ao lado de sua cama. Graças a você. A expressão de seu antigo colega era uma mistura de admiração profissional e respeito pessoal. Você quase morreu naquela mesa, Antônio. Tivemos que transfundi-lo imediatamente após a cirurgia. Seu coração parou 2 vezes. Ela sabe? Perguntou Antônio, sua voz pouco mais que um sussurro. O Dr. Campos hesitou. Sim. Ela sabe tudo. Antônio fechou os olhos, preparando-se. Mesmo que Beatriz nunca mais falasse com ele, não importava. Ela estava viva. Isso era suficiente. Pai? A voz da porta o congelou. Lentamente ele abriu os olhos para ver Beatriz em uma cadeira de rodas, um suporte de soro ao seu lado, seu rosto pálido, mas seus olhos, tão parecidos com os da mãe, claros e focados nele. A enfermeira disse que eu não deveria estar fora da cama, ela disse, sua voz pequena. Mas eu tinha que te ver. O silêncio entre eles estava carregado com 1 ano de palavras não ditas, de dor e raiva e arrependimento grande demais para articular. Onde poderiam começar? Beatriz aproximou sua cadeira da cama, seus movimentos cuidadosos e deliberados. Eles me contaram o que você fez, que você operou mesmo com sua licença. Ela fez uma pausa, lutando com as palavras. Que você doou tanto sangue que eles acharam que você poderia morrer. Antônio não conseguiu falar, devido ao nó em sua garganta. Por quê? Finalmente perguntou Beatriz, a única palavra contendo um universo de perguntas. Porque você é minha filha, ele respondeu simplesmente. Nunca houve escolha a fazer.
Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas. Mesmo depois do que eu disse, depois de como te tratei? Nada do que você pudesse dizer ou fazer faria com que eu deixasse de te amar, Beatriz. Nada. O quarto de hospital ao redor deles desapareceu, enquanto pai e filha realmente se viam um ao outro pela primeira vez desde aquela terrível noite na sala de cirurgia 16 meses atrás. A dor ainda estava lá. A ausência de Helena sempre seria uma ferida compartilhada, mas algo mais estava emergindo das ruínas de seu relacionamento. Não o perdão, ainda não, mas possibilidade. Sinto tanta falta dela, sussurrou Beatriz, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu sei, respondeu Antônio, seus próprios olhos úmidos. Todos os dias. Te culpei porque era mais fácil do que aceitar que às vezes... A voz de Beatriz quebrou. Às vezes, as pessoas simplesmente morrem e não há nada que ninguém possa fazer para impedir. Antônio estendeu a mão e depois de um momento de hesitação, Beatriz a pegou. Seus dedos se entrelaçaram. As mãos do cirurgião que haviam falhado e tido sucesso, as mãos da filha que haviam afastado e agora se aproximavam. Eu tenho estado tão brava, admitiu Beatriz. Com você, comigo mesma por estar brava, com a mãe por nos deixar. A raiva é mais fácil que o luto, disse Antônio suavemente. Eu também tenho estado com raiva. Nas semanas que se seguiram, a cura veio em pequenos e dolorosos incrementos. Houve conversas difíceis em quartos de hospital e mais tarde na sala do pequeno apartamento que Antônio agora chamava de lar, tão diferente da casa em Moema onde haviam vivido como família. Houve lágrimas e acusações, confissões e pedidos de desculpas. Antônio se juntou a um grupo de apoio para profissionais médicos lidando com perdas e traumas. Beatriz começou terapia para processar seu luto. 2 meses após a cirurgia, Beatriz apareceu no apartamento alugado de Antônio sem avisar, segurando um envelope grosso em suas mãos. Seu pai abriu a porta, a surpresa evidente em seu rosto. Eles haviam estado reconstruindo lentamente seu relacionamento, mas as visitas espontâneas ainda eram território novo. Beatriz? Está tudo bem? Ela assentiu, sua expressão ilegível. Posso entrar? Antônio se afastou, observando enquanto sua filha entrava no pequeno apartamento que ele havia alugado, depois de vender a casa da família para pagar a faculdade dela e suas crescentes taxas legais. O espaço era escasso, mas arrumado, bem diferente da elegante residência que eles uma vez compartilharam. Beatriz sentou-se no sofá gasto, colocando o envelope na mesa de centro entre eles. Eu tenho pesquisado, disse quietamente. Sobre o caso da mãe. Antônio sentiu seu peito apertar. Eles haviam discutido a morte de Helena em termos gerais, mas nunca os detalhes médicos. Esses haviam permanecido dolorosos demais, crus demais. Os registros do hospital, continuou Beatriz, sua voz firme. As anotações cirúrgicas, o depoimento da audiência de negligência. Li tudo. Beatriz, começou Antônio, inseguro. Ela levantou a mão. Não estou aqui para reabrir velhas feridas, pai. Estou aqui porque encontrei algo. Ela deslizou o envelope para ele. A mãe tinha um defeito cardíaco congênito que ninguém detectou. Nem você, nem o clínico geral dela, ninguém. O relatório da autópsia mencionou isso, mas estava enterrado nos detalhes técnicos. Eu pedi a um dos meus professores que revisasse. Antônio encarou o envelope, com medo de ter esperança. O que você está dizendo? Estou dizendo que o coração dela iria falhar eventualmente, pai. Mesmo com uma cirurgia perfeitamente executada, mesmo se você estivesse bem descansado e no seu melhor. Os olhos de Beatriz brilharam. Não foi inteiramente sua culpa. O peso dessas palavras, palavras que ele nunca esperou ouvir, fez as pernas de Antônio cederem. Ele afundou na cadeira em frente a ela. Eu ainda deveria ter reconhecido minhas limitações, deveria ter deixado outra pessoa operar. Sim, Beatriz concordou, surpreendendo-o com sua franqueza. Esse foi seu erro, mas a morte dela? Isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, independentemente. Ela se inclinou para frente, seu olhar intenso. Nós dois estivemos punindo você por algo que não estava inteiramente sob seu controle. Antônio abriu o envelope com dedos trêmulos, examinando as seções destacadas dos documentos médicos que sua filha havia compilado. A evidência era clara, irrefutável. O coração de Helena havia sido uma bomba-relógio desde o nascimento. Como você conseguiu isso? Ele perguntou, atordoado. O doutor Campos ajudou, admitiu Beatriz. Depois do que você fez por mim, ele disse que era a hora da verdade vir à tona. Eles se sentaram em silêncio enquanto as implicações os envolviam. Não uma absolvição,
A decisão de Antônio de operar enquanto estava exausto ainda era um erro grave de julgamento, mas uma redistribuição do fardo que ambos estavam carregando. Estive pensando em algo, Beatriz disse após uma longa pausa. No próximo semestre, vou me especializar em cirurgia cardíaca. Como você. Antônio olhou bruscamente para ela. Beatriz, você não precisa. Isso não é sobre culpa ou expiação, ela o interrompeu. É sobre propósito. Naquele dia, na sala de cirurgia, você me salvou não apenas como meu pai, mas como cirurgião. Isso importa. Ela respirou fundo. E acho que talvez você pudesse me ensinar. Minha licença está suspensa, não revogada, e o Dr. Campos mencionou que poderia haver um caminho a seguir. A expressão de Beatriz suavizou. Ele disse que o que você fez por mim naquele dia, a habilidade técnica, a inovação sob pressão, o lembrou porque você já foi considerado o melhor no campo. Antônio sentiu algo que não havia experimentado em mais de um ano. Esperança, frágil e provisória, mas inconfundível. Não sei se posso voltar a ser quem eu era, ele admitiu. Beatriz balançou a cabeça. Não estou pedindo para você fazer isso. Aquela pessoa, aquele cirurgião que colocou o orgulho acima da cautela, cometeu erros pelos quais todos nós pagamos. Ela estendeu a mão pela mesa de centro para segurar a dele. Mas o pai que estava disposto a dar sua vida pela filha, esse é alguém que quero conhecer melhor. Um mês depois, eles estavam no cemitério da Consolação, em pé diante do túmulo de Helena pela primeira vez juntos desde o funeral. O dia estava surpreendentemente ensolarado para o outono paulistano, um céu azul brilhante contrastando com o verde escuro das árvores do cemitério. Sabe o que mais sinto falta? Perguntou Beatriz enquanto colocava um buquê de lírios amarelos, os favoritos de Helena, contra a lápide. O riso dela era como se todo o ambiente ficasse mais leve quando ela ria. Antônio sorriu, a memória tanto doce quanto dolorosa. Ela tinha aquela risada que começava como um pequeno soluço e depois explodia. Sempre soube quando ela estava genuinamente divertida porque não conseguia conter aquela explosão. E como ela batia na mesa quando algo era realmente engraçado, acrescentou Beatriz, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. E como seus olhos ficavam cheios de lágrimas de tanto rir, Antônio completou. Por um momento, Helena estava lá com eles, viva em suas memórias compartilhadas. Recebi um e-mail hoje, disse Beatriz, depois de um tempo, da Comissão de Ética Médica. O coração de Antônio acelerou. A revisão do seu caso estava em andamento, mas ele não esperava notícias tão cedo. Eles querem que eu deponha. Sobre o que aconteceu no hospital. Sobre como você me salvou. Beatriz, você não precisa. Eu quero, ela disse firmemente. Não por causa de algum sentimento de obrigação ou gratidão, porque é a verdade. Ela se virou para olhar diretamente para ele. Você cometeu um erro terrível com a mãe. Um erro que custou uma vida. Mas depois, você salvou outra vida, arriscando a sua própria. Ambas as verdades importam. Antônio sentiu as lágrimas picando seus olhos. Tenho tanto orgulho da mulher que você se tornou, Beatriz. Sua mãe teria orgulho também. Isso me lembra, disse Beatriz, tirando algo do bolso. Era uma corrente de prata com um pingente em forma de coração. Encontrei isso entre as coisas da mãe. Tem uma foto nossa dentro. Você, eu e ela. Pensei que talvez você quisesse usar. Antônio pegou o medalhão com mãos trêmulas, abrindo-o para ver a foto em miniatura dos três, tirada durante suas férias em Florianópolis 5 anos atrás. Todos sorrindo, felizes, sem ideia do que viria. Obrigado, ele sussurrou, colocando-o no pescoço. Quando eles saíram do cemitério, Beatriz deslizou sua mão para a do Tai, um gesto tão familiar, mas há tanto ausente que fez sua respiração parar. O caminho à frente não seria fácil. Havia feridas ainda cicatrizando, confiança ainda sendo reconstruída. O futuro médico de Antônio permanecia incerto, mas pela primeira vez desde aquela terrível noite na sala de cirurgia, pai e filha estavam mandando juntos em vez de separados. 3 semanas depois, Antônio estava de pé diante da Comissão de Ética Médica do Conselho Regional de Medicina, seu coração batendo forte. A sala austera estava cheia de médicos sêniores, alguns dos quais haviam sido seus mentores anos atrás. Na primeira fila da pequena galeria de observação, Beatriz sentava-se rigidamente, seus olhos nunca deixando seu pai. Após 2 horas de perguntas, testemunhos e deliberações, o presidente da comissão finalmente falou. Doutor Oliveira, esta comissão reconhece tanto seus erros quanto o seu extraordinário ato de coragem e habilidade. Sua licença permanecerá suspensa por mais 6 meses, após os quais você será autorizado a retornar à prática sob supervisão, inicialmente em capacidade de ensino no hospital universitário.
Antônio sentiu como se um peso enorme tivesse sido levantado de seus ombros. Não era uma absolvição completa, nem deveria ser, mas era uma segunda chance, algo que ele nunca pensou que receberia. Ao sair da sala, Beatriz estava esperando, um pequeno sorriso em seu rosto. "Professor Oliveira", ela disse, um tom de brincadeira em sua voz. "Acho que tem uma boa sonoridade." Antônio riu, realmente riu, pela primeira vez em o que parecia uma eternidade. "Vamos ter que ver se eu sou tão bom em ensinar quanto em operar." "Eu tenho um palpite de que você será", disse Beatriz, entrelaçando seu braço com o dele enquanto saíam do prédio para a luz do sol. O futuro que aguardava pai e filha não seria sem desafios. Haveria dias difíceis, quando a ausência de Helena pesaria sobre eles como uma sombra. Haveria momentos em que os antigos padrões de comunicação ameaçariam ressurgir. Mas enquanto caminhavam juntos pelas ruas de São Paulo, Antônio soube uma coisa com certeza. Eles enfrentariam esses desafios juntos, unidos não apenas pelo sangue que compartilhavam, mas pelo sangue que ele havia dado livremente para salvá-la. Nunca julgue o que existe no coração de uma pessoa pelos erros do seu passado. E nunca subestime o poder curativo de um amor que persiste mesmo quando rejeitado. Se esta história te comoveu, inscreva-se agora para mais histórias poderosas toda semana. E clique no vídeo na tela para assistir ao próximo com uma reviravolta tão poderosa que você nunca esquecerá.